Em muitos salmos, o louvor assume a forma de narração dos poderosos atos de salvação do Senhor Deus. Estes salmos são chamados com frequência de salmos da história da salvação, ou ainda salmos históricos. Alguns apelam o povo de Deus dizendo-lhes para aprender com a sua história, em especial com os erros deles e de seus antepassados. Certos salmos históricos contêm um estilo predominante de hino que destaca os feitos maravilhosos anteriores de Deus em favor de seu povo, que fortalecem a sua confiança no Senhor, que ainda é capaz e fiel para libertá-los de suas dificuldades presentes. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Lições do Passado. Que episódio em sua jornada no passado te ensinou a confiar mais em Deus? A história do povo de Israel no passado é relevante para a sua vida espiritual na atualidade? Como aprender com as lições do passado e tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas no presente? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, versos 3 e 4. O Salmo 78 inicia com palavras proferidas pelo próprio Deus e que merece uma atenção especial. Você não acha? Quando estudamos o livro do Êxodo, percebemos que em cada detalhe da história de Israel possui um significado ainda maior. Por exemplo, o maná, em Salmo 78, verso 24, representa Jesus, o pão que desceu do céu. Confira depois lendo João 6, verso 51. A rocha que jorrava água, Salmo 78, 16, também era uma representação de Jesus. A pedra angular, 1 Pedro 2, verso 4. E a água viva, João 4, verso 14. O santuário terrestre, Salmo 78, verso 69, era uma ilustração acerca do plano da salvação e do verdadeiro santuário que existe no céu. Confira depois lendo Hebreus capítulo 8, verso 2. Em nosso estudo da jornada dos Hebreus, percebemos o cuidado de Deus para com seu povo, que era guiado por sua rica misericórdia. Salmo 78, verso 38. Vez por vez o povo o tentava em suas rebeliões sem causa. Salmo 78, verso 8. Apesar de terem sido testemunhas oculares de sinais e prodígios jamais vistos, Salmo 78, 11 e 12, ainda assim endureciam o coração cada vez que sentia falta de algo que possuíam no Egito. Misericórdia, Senhor. Eles não conseguiriam avançar para a terra prometida enquanto não parassem de olhar para trás e desejar as iguarias do Egito. Saiba que o Senhor não elegeu Israel para ser o único povo a ser salvo, mas como seu representante da única mensagem de salvação. A primeira declaração de Jesus na tentação do deserto é um chamado de Deus para todos nós na atualidade. Ele não disse, nem só de pão viverá o judeu, e sim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Compare depois lendo com Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Portanto, dar ouvidos a palavras que saem da boca de Deus é
um dever de todo homem, no sentido genérico, viu? Eu estou me referindo a toda a humanidade. Mas, infelizmente, o povo de Israel não deu ouvidos ao que Deus ordenou. Salmo 78, verso 5. As novas gerações foram surgindo e os propósitos de Deus foram sendo esquecidos. Salmo 78, verso 7. A ordem de Deuteronômio 6, versos 4 a 9 foi ignorada e seus filhos tornaram atrás. Desviaram-se como um arco enganoso. Salmo 78, verso 57. Notem a preocupação de Deus para com a educação dos filhos. Não era importante apenas o conhecimento da palavra, mas a sua vivência. A vida espiritual dos pais deveria ser refletida na dos filhos e assim por diante. Ao ver toda a história do povo de Israel se cumprir na vida de Jesus, aquela geração deveria tê-lo adorado e não rejeitado como Jesus foi. Não corremos nós o mesmo risco? Nunca se falou tanto de Deus como se fala nos dias de hoje. Nunca houve no mundo tantas igrejas cristãs como existe hoje, mas também nunca houve uma geração tão ignorante com relação às verdades da Bíblia e nem tantos lares destruídos. Não é verdade? E quanto mais o mundo busca a paz e a fraternidade, mais o caos se alastra. E por quê? Porque com a boca lisonjeiam a Deus. Salmo 78, verso 36. Mas o coração não é firme para com ele e não são fiéis à sua aliança. Salmo 78, verso 37. O ser humano busca o próprio infortúnio ao dar as costas para as palavras da vida eterna, ao dar as costas para Deus. Assim como os filhos de Israel não reprimiram o apetite, Salmo 78, verso 30, o apetite deste mundo pelo mal não tem limites. Misericórdia, meu Deus. Onde estão, então, os pais e mães que decidem iluminar este mundo com uma descendência que verdadeiramente teme e ama a Deus? Quantos lares têm quebrado o estigma maligno para poder realizar o culto familiar diariamente? Meu amigo e minha amiga, a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos é uma vida espiritual, sólida e fiel. O Senhor nos deu filhos para isso. Eles não são nossos, mas do Senhor. Salmo 127, verso 3. Somos chamados a educar uma geração de verdadeiros adoradores. João 4, verso 23. E para isso, a mudança deve começar a ser vista em cada um de nós. Que eu e você possamos aprender com as lições do passado do povo de Israel e, em família, possamos buscar a presença de Deus em nossa vida. Está disposto a encarar esse desafio em sua vida? Então, eu desejo para você um sábado muito especial na presença de Deus e com as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Vamos orar. Bondoso Deus, quando olhamos para o nosso passado, percebemos às vezes que fizemos escolhas equivocadas. Que os erros cometidos no passado, Senhor, nos ensinem lições preciosas de como devemos viver no presente, dependendo única e exclusivamente de Ti. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho na nossa jornada aqui, rumo à eternidade. Nos dê um sábado especialmente abençoado na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!